sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. Pois é, você tem nos acompanhado? Você já viu quanto conteúdo o podcast Aprendendo com Elas já tem na plataforma? Vai lá, olha, você vai ser tremendamente abençoada, abençoado por assistir esses conteúdos. E é assim, ó, 3 coisinhas que são importantes de você fazer: curtir, comentar e compartilhar. Sim, faça isso, faça parte dessa rede que vai divulgando coisas boas. Então, curte, comenta e compartilha. Não esqueça também de ir lá no Instagram e curtir o podcast Aprendendo com Elas e também o mulheres.ict. Nós somos da Igreja Cristã da Trindade, aqui em São Paulo, e o Ministério Feminino é que teve a iniciativa de começar o podcast Aprendendo com Elas. E hoje, gente, nós temos aqui uma querida que vai estar compartilhando o testemunho dela. Pois é, o nosso podcast hoje é uma caminhada de fé transformada pela graça. Então, que você possa ser tremendamente abençoado e abençoada por esse conteúdo. Então, não esqueça, hein? Divulga lá nas suas redes, né, nos seus contatos, para que outras pessoas possam ser abençoadas também por este conteúdo, ok? E, gente, é com alegria que hoje eu quero apresentar para vocês uma querida, muito querida, chamada Nicole, que está aqui hoje com a gente, que vai compartilhar o testemunho dela. Mas antes de eu continuar falando, Nicole, se apresente aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Bom, Simone, primeiramente, eu agradeço por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui nesse podcast. Meu nome é Nicole, tenho 33 anos, sou cristã, sou casada, meu esposo se chama Wellington, congrego aqui na Igreja Cristã da Trindade e estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar um pouco do meu testemunho, da minha jornada aí, na minha jornada cristã. Tá certo. Nicole, eh, quanto tempo você teve um encontro com Cristo? Faz quanto tempo que você se converteu? Bom, eu me converti em 2022, então é uma jornada aí, né, faz pouco tempo. Hum. Então tem 4 anos que eu, comecei, né, conheci, na verdade, Cristo, conheci uma igreja, evangélica. Eu não o meu até entrando agora um pouquinho, né, na minha história. A minha família, ela não é de berço evangélico, não é cristã, né, eu nasci em Belém do Pará, sou paraense, e no meu contexto familiar, a religião ali que a gente seguia era o católico, né, aquele Uhum, católico, mas não muito praticante. uhum, Eu lembro que quando criança, né, a gente participava muito ali daquela procissão que tem lá em Belém, uhum, da Nossa Senhora de Nazaré, uhum. né. Acho que é a maior festa aí religiosa que Isso. tem aqui no Brasil. Então é muito forte, né, essa Uhum, questão ali de você, participar da festa, ter a santinha ali nas casas. Então eu cresci nesse contexto. Mas, quando eu cresci, minha adolescência, já na minha vida adulta, não, isso eu não me era apegada, né, a isso, eu não era apegada a essa religião. Cresci tendo minha fé em Deus, né, acreditava assim: "Deus existe, tenho minha fé aqui", e era assim. Mas em 2022, o meu marido, ele já é de um contexto totalmente diferente. Ele sim, cresceu num berço evangélico, né, desde criança, então ele conhecia, né, a palavra de Deus, conhecia o Senhor, mas ele estava afastado há mais de 10 anos. E quando a gente era casado, assim, ele nunca deixou assim no ar que ele conhecia Jesus, nunca deixou ali no ar essa questão dele, ter crescido ali num berço evangélico, né, da religião, nunca deixou nenhum traço, mas em 2022 o pai dele sempre convidava a gente para ir para a igreja, convidava ele mais especificamente, né, para ir para a igreja, para conhecer a congregação onde ele estava congregando naquele momento, tudo mais. E uma oração de um pai, né, o pai ficou muito
durante muito tempo orando para que ele voltasse para Cristo, né. E aí, eu lembro que em março, meados de março de 2022, a gente ele aceitou ir lá na igreja, uma Assembleia de Deus lá de Santo André, e nós fomos, eu fui com ele. Assim, confesso que sem criar muita expectativa, né. Ele falou: "Vamos para a igreja?" Eu falei: "Vamos". E quando foi lá aí foi o meu primeiro contato mesmo, né, foi através dessa igreja, e a gente foi a primeira vez, aí foi a segunda vez, foi a terceira, foi indo, mas a gente morava aqui perto da igreja, aqui a gente morava aqui na São Judas, e essa igreja era lá em Santo André. Então, muito longe, né, muito distante pra gente ficar congregando lá. E a gente ficou procurando uma igreja aqui próximo da região, tudo mais. O Wellington foi ali pesquisando, até que a gente veio parar aqui, né, num culto de estudo bíblico, de quinta-feira, depois a gente veio aos domingos, foi vindo, e a gente, né, foi se alimentando, né, da palavra, eu fui conhecendo, né, a palavra, e foi todo um processo, né, tem todo uma jornada aí, mas foi em 2022, né, que a gente começou a vir, eu realmente reconheci ali Jesus, né, como o meu Senhor, meu Salvador, né, que perdoou os meus pecados, que morreu por mim, e quando eu tive esse entendimento, assim, realmente, né, como a gente fala, né, as escamas, né, caem ali dos nossos olhos, a gente passa a olhar a vida de uma forma diferente. Puxa, que bênção, né. E, essa caminhada, Nicole, foi junto com o Wellington? Sim. Foi ele, voltando e você conhecendo, né, e isso aconteceu simultaneamente, porque às vezes vem um do casal, né, aí o outro às vezes demora um pouco, enfim, mas aí acabou coincidindo de vocês 2. E como é que foi isso? Né, assim, vocês vinham para os cultos, ouviam. Quando vocês voltavam para casa, como é que era comentar sobre essa nova realidade da vida de vocês? As questões espirituais. Sim, foi muito importante, né, quando eu paro para refletir como que é importante realmente o casal estar unido ali buscando ao Senhor, né, então, graças a Deus, assim, para o Senhor realmente me conduzir, eu ter essa não é a paz, né, mas ser aberta, né, a Uhum. conhecer, porque eu não conhecia. Depois veio umas memórias da infância, mas assim, eu estar aberta, né, realmente a conhecer, realmente foi muito importante, mas, quando a gente voltava para casa, aí foi um processo, né, aí a gente entra num processo, porque não basta realmente ir para a igreja, aceitar Jesus e continuar do mesmo jeito. Uhum. Como foi o meu marido que teve essa iniciativa, né, partiu muito dele, o Senhor realmente chamou ele para voltar aos seus caminhos, eu fui vendo a transformação na vida dele, né, então eu primeiro vi nele, né, ele passar por ele quebrar algumas coisas, né, algumas, coisas que ele tinha na vida dele, né, que ele idolatrava, comportamentos, né, que ele tinha, foram sendo desfeitos, né, e eu falei: "Uau, como que é isso, né?" Nunca, né, às vezes a gente quer fazer ele quer que a pessoa deixe aquele comportamento, mas a gente não vai conseguir pela Uhum. nossa mão e só de falar, né, mas eu sem falar nada ali, eu fui vendo e eu falei: "Nossa, realmente, né, ele tá realmente firme, ele realmente tá levando a sério", e ele me deu uma Bíblia, né, ele comprou uma Bíblia para ele me deu uma Bíblia também para começar a ler, e eu via ele lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, mas a principal mesmo, o que mais chamou a atenção foi ver mesmo a Uhum. mudança nele, né, e depois em mim também, né, o Senhor também foi trabalhando em mim no tempo certo, mas quando eu vi a mudança nele foi realmente, né, a virada ali, que eu falei: "Realmente o Senhor, né, ele pode transformar, né, ele pode moldar, ele faz realmente do jeito dele, no tempo dele, né, as coisas".
E é muito importante, né, eu estar ali junto, vim junto, né, para mim foi um processo, assim, conhecer, era tudo muito novo, a Bíblia eu costumo até falar, para mim parecia que era uma história em inglês, né, porque, né, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê ali todo o contexto, eu vinha para os estudos, às vezes, né, não abre ali o entendimento na hora, mas no tempo certo, o Senhor vai abrindo o nosso entendimento. Então hoje, quando eu leio a Bíblia, eu lembro de estudos bíblicos, né, que eu vinha e falava: "Uau", né, naquele momento eu não entendia, mas hoje eu já consigo entender com mais clareza. Uhum. Então, tudo isso foi muito importante. Puxa, que coisa interessante e importante, né, porque um evangelho que não transforma, né, que você vai simplesmente ali para cumprir um um ato social, né, eh, ele não é eficaz. Mas quando a pessoa se deixa transformar pelo Espírito Santo, né, é um processo assim, se deixa e o Espírito Santo também vai abrindo, né, o Sim, entendimento, o coração, as escamas, a gente, você usou essa expressão, as escamas dos olhos vão caindo, por quê? Porque aí você: Puxa, mas como que eu não enxergava isso? Como que eu não percebia isso?". Porque assim, a gente ouve muito, né, assim: "Ó, venha do jeito que você tá", porque às vezes a pessoa, Nicole, pensa que ela precisa melhorar para vir para Cristo. "Não, quando eu parar de fumar, não, quando eu resolver essa questão na minha vida, ou não, quando eu tiver mais velha, agora eu quero curtir a vida, eu quero". Então assim, a pessoa ela vai dando ali, né, desculpas, justificativas para não, eh deixar-se ser envolvido pelo Espírito Santo, hum, né, porque, o que que acontece? Cristo ele bate a porta, ele não arromba, exato. né, e é interessante isso, porque às vezes as pessoas pensam que: "Ah, é uma tradição na família, deixa eu ir". A gente costuma dizer que a fé, né, a salvação não vai no DNA, gente, não vai. Os pais podem ser crentes fervorosos ali, cristãos, tementes a Deus e tudo, não vai no DNA para os filhos, porque é individual, cada um tem que ter o seu encontro com Cristo. Assim como no casal, não basta só um, tem que ser os 2, né. Então é individual, cada um tem que ter esse encontro de salvação com Cristo. E é um encontro impactante, porque, assim, pode vir do jeito que você está, enrolado, enroscado, na dificuldade maior, venha do jeito que você está. A questão é, não dá para você permanecer do jeito que você está, né, porque o evangelho, ele confronta, você, começa, assim, a ter um relacionamento com Cristo que você quer se parecer com ele. Exato. Então você começa a perceber: "Olha, esse comportamento que eu tenho não é um comportamento que agradaria a Jesus, que condiz, né, com um testemunho", porque às vezes você vê pessoas que se dizem cristãs, mas tem uma vida tão torta, né, vive É, uma vida, assim, com falta de ética, com tanta coisa errada, que você fala: "Nossa, mas que cristão é esse?". É incoerente, né. Então vir do jeito que tá, tudo bem, continuar do jeito que veio, aí já é uma questão para se pensar, né. é, exatamente. E o que que você percebe ou percebeu na época, Nicole, em termos das pessoas que conviviam com vocês? Ou ciclo de amigos, ou no trabalho, a família, como é que a família, principalmente a tua família, né, que, professava o catolicismo, como é que eles assimilaram a sua transformação? Olha, na verdade, a minha família mora toda em Belém, né, não tenho familiares aqui em São Paulo, mas eles me visitam, vêm aqui para São Paulo, fazem um passeio, e normalmente eu ofereço para eles ficarem lá em casa, Uhum. né. E aí já é uma oportunidade, né, da gente conversar, trazer ali para mesa, né, para eles, de repente, uma oportunidade de evangelizar mesmo, né, de mostrar como que é a minha vida hoje, mas sempre houve muito respeito, Hum. né, então acho que
primeiro, o mais importante, né, ter o respeito. Então eu respeito os meus familiares, né, que ainda estão lá no Uhum. catolicismo, são católicos, que ainda, idolatram mesmo, né, a Nossa Senhora, então é tudo com muito respeito, acho que Uhum. isso é o primordial. Uhum. Mas houve ali uma ótima aceitação, né, e toda vez que tive a oportunidade de receber algum irmão, né, na minha casa, principalmente os meus irmãos, minha mãe também quando veio, assim, ficaram mesmo maravilhados. Minha mãe teve a oportunidade de visitar aqui a igreja, acho que ela veio em 2024, se não me engano, e aí eu convidei ela para vir aqui. E ela veio ela, veio minha irmã, foi uma bênção, ela gostou demais, né, ela se sentiu mesmo acolhida, abraçada, viu ali nosso momento de comunhão, né, pós-culto, né, aquela interação que a gente tem. Então ela ficou muito feliz, muito feliz. E ela sempre também a minha mãe, né, no caso, sempre queria mesmo que eu tivesse ali um caminho de fé, Uhum. né, ou no ca na igreja católica, independente de onde fosse, né, ela queria que eu tivesse ali uma jornada de fé. E ela ficou super feliz, super apoiou, eu conto para ela, né, os testemunhos, o que Deus tem feito, ela fica maravilhada, né, e isso é muito bom, né, ter todo esse respeito, né, essa escuta também, né, esse coração aberto e às vezes a oportunidade ali, a semente foi plantada, né, Uhum. e no tempo certo, o Espírito Santo, né, ele também pega esses corações, Uhum. essas almas para Cristo. É importante isso, né, porque às vezes a pessoa, na empolgação e no amor, no cuidado com a família, quer, né, que a família enxergue do jeito que a pessoa está enxergando, que passe pela transformação e acaba sendo a gente até usa essa expressão, não é por força nem violência, É, né, mas deixando a coisa fluir, compartilhando, né, o sim. testemunho e, orando. Eu acho que Uhum. aí, se você na sua família, você é a única pessoa que é cristã, você tem aí um dever de ser uma pessoa intercessora na vida de quem Sim, você ama, seja da sua família, do seu cônjuge, filhos, amigos, porque aquilo que é bom e a gente percebe o valor da eternidade, a gente quer compartilhar, né? A gente quer que as pessoas passem também por esse processo transformador de conhecer Cristo verdadeiramente, mas a gente não pode impor isso. Até porque às vezes as pessoas, elas confundem. Elas acham assim: "Ah, eu não vou mudar de religião, é a religião dos meus pais". Mas o seguir a Cristo não é aceitar uma nova religião, até porque religião nenhuma salva, né? Quem salva é Jesus. exato. Jesus, através do sacrifício dele. E por que que ele teve que ter esse sacrifício? Passar por isso? Por amor, para nos resgatar. Então, não é o simples trocar de religião. Às vezes, quando a gente está lá preenchendo um formulário, pergunta, né, qual é a sua religião? A gente coloca lá, sou cristã, sou evangélica, protestante. Mas não é a religião que salva. Quem salva é Cristo, né? E Cristo, é, é, ele tem essa certeza da salvação que a gente passa a ter através desse encontro de salvação com Cristo, porque a gente passa a entender que é nessa vida aqui que nós fazemos a escolha da nossa eternidade. Sim, Se reconhecemos e aceitamos Cristo como nosso Salvador, a gente tem a certeza da vida eterna, de passar uma eternidade com Deus, né? Então, essa é a diferença. Não é por sacrifícios que eu venha fazer, não é por boas ações que eu possa ter na minha vida, enfim, porque nada disso é capaz de salvar. A única pessoa que pode nos salvar é Cristo, amém. né. Então quando a gente entende isso, passa a ser diferente, Sim, né. E aí a gente quer, obviamente, que mais pessoas possam entender essa realidade, passar por essa experiência maravilhosa, porque impacta a vida, gente. Quando a gente encontra Cristo,
ou assim, né, Cristo não estava perdido para a gente encontrar, mas é quando nós temos o entendimento de quem realmente é Cristo, impacta a nossa vida de tal forma que não dá para ser como era antes. O encontro com Cristo, se ele não for transformador, ele não foi um encontro legítimo, né? Porque ele é transformador de vida, de olhar, de como você, enfim, a sua cosmovisão. Então, tudo isso é importante. E quanto os amigos, Nicole, como é que as pessoas que conviviam, né? Porque a tua família mora longe, mas quando eles vieram, conseguiram perceber ali, talvez não entender profundamente o que estava acontecendo, mas viram uma transformação. Sim. E com quem você convivia? No teu trabalho, enfim, as pessoas que vocês conviviam, como é que foi isso? Com as pessoas, também é um momento ali onde o Senhor também vai abrir seus olhos, né, para quem são os seus amigos, as conversas, né, os hábitos, o comportamento. Então foi também uma área onde o Senhor foi moldando, Hum. né. Eu digo que quando você começa a caminhada também com Cristo, a gente vai se afastando também daquelas amizades que não vão, né, somar na sua vida, né, que não vão trazer ali, frutos, né. Mas, a gente tem que ter ali, né, mostrar o nosso novo comportamento, se posicionar, né, mostrar a nossa nova postura, não é para isso não, é não, para isso sim, não ficar ali no meio termo para querer se encaixar, né, no Uhum. grupo, isso é muito importante. Então no ambiente de trabalho, sempre foi muito respeitoso também, então, por exemplo, tinha momentos que, tem aquela confraternização depois do trabalho, e às vezes era no dia que eu vinha para o culto de estudo, eu falava: "Não, gente, não vou porque eu tenho um culto de estudo agora". Então eles já sabiam ali do meu compromisso, né, após o trabalho, então não ficava aquela insistência para ir, então havia também o respeito que era muito importante. E aí eles vão ver, né, os meus amigos, né, as minhas amigas, foram vendo essa nova postura, esse novo posicionamento, né, em mim, e também ficaram, né, interessadas, né, o que que houve, o que que aconteceu. E aí a gente vai testemunhando, né, o que que Jesus fez, né, como que eu acessei ali, como que eu conheci a Cristo. Fazia os convites também, né, porque é uma oportunidade de a gente convidar para vir para a igreja, para conhecer, mas ao mesmo tempo, né, se a pessoa não aceitasse o convite, eu pedia para o Senhor: "Senhor, me mostra como que eu posso, né, Uhum. tocar essa pessoa", seja através de uma palavra, né, que a gente, né, o Espírito Santo nos dá, né, a palavra, o que orar, às vezes, por aquela pessoa, ou se aproximar dela para entender um pouco mais, né, o que que ela está passando. Então eu via também que o Senhor nessa área, ele foi, assim, também me capacitando, né, e me usando também para ser ali um instrumento para levar a sua mensagem, né, para levar uma palavra, para levar uma oração, às vezes mandava uma mensagem no WhatsApp, né, eu falo que o WhatsApp hoje a gente pode mandar até oração por áudio ali. Então, mandar uma oração, então, teve situações também, acabei de me lembrar aqui, que uma amiga, no momento que ela estava ali, sofrendo um pouco de ansiedade, tendo pensamentos ruins, ela veio até mim pedindo oração, né, sobre aquela situação que ela estava vivendo. Então, é o Senhor mesmo que vai, né, nos capacitando e abrindo os olhos das pessoas, né, que estão ao nosso redor para que elas saibam, né, a quem elas podem, de repente, recorrer, porque às vezes num grupo ali de amigos, né, cada um tá vivendo uma situação, mas não consegue abrir aquilo, né, naquela roda de amigos, né, às vezes não vai ter a confiança. Então, quando a gente passa a ser essa pessoa, né, é tudo para honra e glória do Senhor. Uhum. Né, então, nessa fase quando eu me converti e tudo mais, eu vi que foi assim, que o Senhor foi me moldando. E tem aquelas amizades que a gente vai se afastando, né, a gente vai se afastando, mas eu digo que também que a gente também não pode se afastar, se colocar numa bolha, né. Uhum. Eu Sim. conversava muito com ele também sobre isso, a gente também não pode se colocar numa bolha, né, de: "Ai, sou cristã, não vou falar com ninguém do mundo". Não, não é assim também.
mas, né, pode chegar um momento que o Senhor reconecta novamente, né, ou pode fazer com que a pessoa venha até mim por algum motivo, ou eu vá até ela, né, por algum motivo também. Não é que a amizade acabou, mas a Uhum. gente se afasta porque também a gente entra numa nova estação, num novo propósito, né, que o Senhor tem ali para nossa vida. Eu acredito que em tudo, né, nada o Senhor faz por acaso, né. Quando eu apresento ao Senhor, eu falo: "O Senhor deve ter um propósito, né". Se eu me afastei um pouco dessa pessoa, né, é o momento de deixar ela quieta, eu sigo aqui também, vem as novas amizades também, né. Sejam as amizades também no meio cristão também, né, que é muito importante a comunhão, as amizades também que são criadas aqui na igreja, e novas amizades também no contexto, né, porque a gente no contexto, na vida, no mundo Uhum. secular, né, porque a gente acaba também descobrindo pessoas que são cristãs, né, que Uhum. às vezes a gente não sabe. Porque eu vejo também que às vezes falta esse posicionamento, né, das pessoas, acabam separando um pouco, né. "Ai, minha vida na igreja, a minha vida aqui no trabalho é a minha vida no trabalho", parece que é uma vida diferente. Não, né, porque o Senhor está em tudo, Deus está em tudo. Então a gente acaba também descobrindo ali as amizades que têm a mesma fé, que têm a mesma busca, né, e teve uma estação também que o Senhor me colocou ali novas amizades também nesse sentido e foi muito bom. Uhum. Então você não se tornou uma agente secreta de Cristo. Eu uso essa expressão porque tem pessoas que têm vergonha, né? Elas acham que não pode misturar as estações. É óbvio que a pessoa no exercício profissional dela, ela não vai chegar lá, deixar de fazer aquilo que ela foi contratada, né, para fazer, para ficar pregando lá dentro, Verdade. ou ficar lá orando e dizer, não, agora eu tenho que. Não, você tem que exercer o seu papel profissional, mas com bom testemunho, né, então tem pessoas que elas, se sentem envergonhadas, elas não querem, elas acham que são coisas completamente separadas, Verdade. e não, a vida nossa, tudo que compõe o nosso ser, não tem como não, ter Cristo nisso, né, então assim, você não se tornou uma agente Não, secreta de não. Cristo. Que bom. Né. E como é que foi, Nicole, estabelecer novos relacionamentos na igreja, né, vocês, chegaram, foram, né, ali sendo ministrados, foram entendendo, mas vocês também não ficaram aquele crente de banco, né, aquele crente que chega, ouve e sai, né, não se envolve, não interage. Como é que foi? Eu acredito que em 2022, quando a gente, né, começou a vir aqui para a igreja, vir para os cultos, para os estudos, tudo mais, a gente até era esse crente aí que vinha, assistia e ia embora, né, cumprimentava o pastor ali no final e voltava para casa. Mas em 2023 foi o nosso batismo, então a gente se batizou, eu e meu esposo, o Wellington, a gente se batizou juntos, Hum. em 29 de janeiro de 2023. Foi o nosso batismo, no final de 2022 foi incrível também, porque no dia que a gente decidiu procurar a saber como que funcionava o batismo, o pastor, ele anunciou lá no púlpito: "Ah, gente, quem tiver interesse, né, em fazer o curso de interesse em se batizar, vai iniciar o curso de batismo". E naquele dia, eu e o Hérito, a gente já tinha falado de procurar o pastor para perguntar. Então eu falei: "Ah, é Jesus aqui, então vamos iniciar aí o estudo do batismo". E aí em janeiro de 2023 nos batizamos, e logo em seguida a gente foi convidado para iniciar o discipulado aqui da igreja, o discipulado do Life on Life. Então, eu fiz o discipulado com o grupo da Carol, né, com o grupo das meninas, e o Wellington, ele fez o discipulado com o grupo do Rafael, né, o grupo dos homens. E foi uma bênção, né, porque ali, né, nasceram as primeiras amizades, então, Uhum. eu com a Carol, com a Karen, com a Carla, com a Wanda, né, fomos crescendo juntas também, cada uma, né, na sua fase, na sua estação. Eu ali falava: "Gente, eu sou aquele embriãozinho aqui, tô me sentindo um embriãozinho aqui, porque tô iniciando mesmo, né, aprender sobre a palavra". E foi muito bom para, né, conhecer a Deus, né, nesse tempo de discipulado, e também, esse relacionamento, porque o discipulado também tem esse objetivo, né, de sermos,
De sermos ai, Intencional nos isso, relacionamentos, né. intencional nos relacionamentos, né, então era tudo muito intencional, então a gente tinha os encontros online, mas também tinha os encontros presenciais, teve os cafés da tarde, e ali nasceu, né, a nossa amizade, e isso em 2023, a gente fez o discipulado durante 3 anos, né, 2023, 2024, 2025, e aqui na igreja também, aí a gente foi também se envolvendo mais, né, eu também conto que durante esse período do discipulado, era um tempo para eu e o Wellington aprender, né, o Uhum. como que é uma jornada, né, aqui na terra com Cristo, né, aprender sobre a palavra, aprender sobre os princípios bíblicos, né, para o nosso casamento, para nós como pessoa, como profissional, né, então foi um período também de aprendizado. E aí depois desse período de aprendizado, que a gente foi colocando as coisas ali no lugar, aí foi o tempo também de se envolver mais aqui com a igreja, né, participar das atividades. E durante esse período quando a gente também começa a participar das coisas da igreja, né, das ações que tem aqui, a gente vai conhecendo as pessoas e também essa oportunidade, né, da gente também criar laços de amizade, né. O Senhor vai colocando pessoas também, pra andar juntos ali conosco, né, pessoas às vezes que são mais maduras, né, também ali na fé, e também às vezes a gente também pode ser ali, a gente também, né, acabou sendo também instrumento para pessoas também que estavam iniciando, né. Então, o a criação, essa construção de amizade se deu assim, eu considero ali que foi através do discipulado, foi o início, né, Uhum. um grupo ainda mais pequeno, né, e a gente ficou bem íntima mesmo, assim, no sentido de andar juntas. Eu lembro que a gente sentava É. juntas ali na fileira com a Carol fazia todo a gente, né, sentava todo mundo junto ali nos cultos, então estávamos sempre juntas, né, a gente fala que era o grupo das Carolzetes. E foi uma bênção, né, e através desse grupo, né, a gente tinha as nossas orações, compartilhava nossos pedidos de oração, depois as bênçãos recebidas, né, e todo o crescimento que o Senhor fez ali em nossa vida, e foi um período, assim, muito bom mesmo, eu considero que foi esse momento mesmo que iniciou, né, essa construção aí de relacionamento aqui com a igreja. Poxa, que bom, né. E aí tudo perfeito, né. Pessoas perfeitas, relacionamentos perfeitos, tudo certo, maravilhoso. É assim? Não, não Não mesmo. é, né. Por quê? Porque se eu faço parte de um grupo, de uma, comunidade, enfim, ela já se tornou imperfeita, porque eu não Sim. sou perfeita, né. E a gente vai aprendendo. Porque às vezes as pessoas, criam expectativas, né, de que dentro da igreja você não vai ter dificuldades, você não vai ver pessoas que estão em fases diferentes de crescimento, de amadurecimento, enfim, a gente tem sim, né. Agora o que não pode é transferir isso para Cristo. Porque tem pessoas que transferem: "Ah, eu não vou mais". É um bando de pessoas hipócritas, é um bando porque você vai encontrar pessoas que estão começando, pessoas que, já está na caminhada um tempo, pessoas que, têm um crescimento espiritual, assim, notório, né, outras é muito lento, né, cada um tem ali o seu ritmo. Mas Cristo, ele sim, ele é perfeito, né, ele não é imperfeito. Agora quando a gente transfere uma dificuldade no relacionamento, ali dentro da igreja, "Ah, é Cristo, então eu não quero mais", né, ou, eh, "A igreja ela não é perfeita", a igreja não é perfeita. Claro que tem coisas, né, uma igreja que é controladora, né, os seus líderes são extremamente controladores, invasivos, né, e tudo tem que ser do jeito deles, e quando você começa a conhecer a Bíblia, porque eu acho que o segredo de um cristão é conhecer a Bíblia. Porque quanto mais você conhece a Bíblia, você vai desenvolvendo
um discernimento e uma sabedoria que o Espírito Santo vai dando para você através de conhecer, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente fala: "Gente, não estou entendendo, né, não estou entendendo". Sim, às vezes a gente vai precisar de algumas coisas para conseguir entender. Uma escola dominical, um discipulado, um curso de teologia, né, o Sim, Wellington, ele fez aqui o curso, então, assim, tem coisas que a gente vai, aprendendo e vai entendendo melhor. Numa primeira leitura, eu acho que é muito complicado dizer: "Ah, eu já li a Bíblia e para mim", quantas vezes? Ah, uma, né. Então, assim, é um alimento espiritual, a gente não come uma única vez na vida. não. Ah, hoje eu vou ter a primeira refeição da minha vida, então eu vou comer e depois eu nunca mais vou precisar comer. Não é assim, a gente precisa ter um alimento contínuo, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso entendimento, e a palavra de Deus é um alimento. Então a gente vai conhecendo, se alimentando da palavra. E quanto mais uma pessoa conhece a Bíblia, menos condições de ser enganada ela vai desenvolvendo. Porque aí, de repente, opa, peraí, mas isso que está sendo pregado não é o que a Bíblia diz. Isso que está sendo falado como verdade não é o que a Bíblia diz. Então, assim, olha que importante. E hoje, gente, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem acesso à Bíblia. Se você quiser, você baixa mais de um aplicativo de versões diferentes Sim, sobre a Bíblia e você pode ler, né. Hoje a gente tem versões um pouco mais atualizadas, né, para o nosso vocabulário, mas isso não significa que o conteúdo foi alterado. Não, né. Mas, existem versões que às vezes tem palavras ali que você: "Puxa, isso daqui", porque são muito antigas. E numas versões mais atualizadas, você consegue entender melhor, mas o conteúdo não foi alterado, isso é importante de saber. "Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens". Ué, se tivesse sido escrito por animais, você teria você confiaria? Você mas enfim, então, o que que acontece? Quanto mais a gente vai ler na Bíblia, a gente vai aprendendo a olhar para Cristo, sim, né, Nicole? Por quê? Porque quando eu olho para Cristo, eu vejo quão perfeito Ele é, quão maravilhoso Ele é e que a minha fé, a minha fidelidade, o meu compromisso é com Cristo. Claro que nos relacionamentos, são importantes a gente desenvolver relacionamentos dentro da igreja, enfim, e interagir. Isso nós precisamos. Mas a gente vai aprendendo também a lidar com as questões das imperfeições. Primeiro, nossa, que a gente vai assim se autoanalisando e percebendo, puxa, eu preciso melhorar nisso daqui, isso daqui não condiz com aquilo que eu estou aprendendo. Como é que eu desenvolvo? É isso, como é que e aí você tem a ajuda do Espírito Santo, que vai ali, trazendo ao teu entendimento e te ajudando nesse processo de mudança, né. Então isso é muito importante de perceber, porque às vezes as pessoas elas, colocam, né, ali a dificuldade, as imperfeições que ela vai vendo, ela vai percebendo, é como se: "Olha, eu não quero fazer parte desse contexto, servir a Cristo, eu vou servir do meu jeito, do meu". E a igreja, né, a gente usa essa expressão, é o corpo de Cristo, é onde a gente vai aprender, a gente vai ensinar, a gente vai conviver, a gente vai se decepcionar, vai decepcionar, a gente vai perdoar, vai ser perdoado, a gente vai estar ali aprendendo essas coisas. Então eu acho que isso é uma questão importante, né. Você está vendo quanta coisa você está podendo aprender hoje nesse podcast? Você já curtiu, comentou e compartilhou? Bora lá fazer isso aí nas suas redes. Compartilha, comenta, curte, porque é importante. Faça parte aqui da nossa rede, transmitindo aquilo que é bom para que outras pessoas possam conhecer também. Então, assim,
Olha como é importante, né, Nicole, a gente ter essa percepção. Hã, e depois, né, que vocês passaram ali, pelo discipulado, vocês foram se envolvendo, porque eu percebo que vocês, eh, começaram a se envolver e foram crescendo nessa postura de se envolver. Me fala um pouquinho sobre isso. Sobre o envolvimento na igreja. É, como eu falei para você, né, eu com o Hélito a gente sempre estabeleceu, né, que a gente começou na igreja juntos, né, e passamos pelo discipulado também juntos, ele com o grupo, né, de homens, eu com o grupo das mulheres, e a gente foi crescendo, teve o período ali pra gente, né, ser lapidado pelo Senhor, né, redefinir as prioridades, realinhar, né, os nossos princípios dentro do casamento. Eu até falo, né, que eu tenho um novo casamento, né, casamento sem Cristo e um casamento com Cristo, restaurado, pra honra e glória do Senhor mesmo. E eu falava para ele também, quando a gente for para a igreja, for servir, né, vamos estar juntos, porque é muito importante, né, o estar juntos. Não acho que não acredito que não daria certo se eu estivesse, né, envolvida aqui com as atividades e ele estivesse em casa. Assim como se ele estivesse aqui e eu estivesse em casa, né, poderia ocorrer um desalinhamento em outra área, né, Uhum. da nossa vida. Então, a gente começou juntos e não faz muito tempo não, eu considero que a gente começou a se envolver fortemente mesmo ano passado. Hum. Ano passado a gente já estava finalizando, né, o discipulado, mas eu até lembro que a primeira atividade, assim, que chegou até as nossas mãos, era para a gente começar a fazer o relatório, né, do controle das inscrições do retiro dos jovens. Foi a primeira atividade, assim, que veio para as nossas mãos: "Ó, responsabilidade de vocês". E eu falava assim para o Senhor: "Independente do que for, do que a gente for fazer, né, a gente também tem um princípio que é fazer com zelo, com cuidado, com amor, porque tudo é para o Senhor. Uhum. Independente se é um relatório, né, ou se é, não sei, limpar aqui o chão, é a igreja, né, é a casa do Senhor, então tudo é para Ele". Então, foi a primeira atividade que veio ali pra gente, né, fazer esse controle, fazer esse relatório ali das inscrições, auxiliar todo dar todo o suporte, e foi, assim, um período mesmo que a gente foi crescendo, ele foi o início, aí em seguida a outra atividade que a gente veio, né, se envolveu foi a cantina da nossa igreja, né, então a gente também, vamos dizer assim, resumindo ali, né, reestruturou ali, reformulou a cantina, e hoje eu falo também que é a graça do Senhor, é o Espírito do Senhor mesmo que conduz tudo, né, conduz as pessoas para servir, né, para ajudar, e hoje eu vejo, né, o como é importante. Pode parecer: "Ah, é a cantina", mas para os irmãos, né, que estão ali na igreja, é um momento de comunhão, Uhum. então hoje a gente vê, né, que aumentou, assim, né, o tempo ali de comunhão das pessoas, as pessoas, né, param mais ali para sentar, conversar e tomar um cafezinho ali com pão de queijo. E isso também, né, é para glorificar também o nome do Senhor, né, as amizades ali que são construídas, né, esse tempo de comunhão é para o Senhor também. Então, o Wellington, né, ele sempre teve assim, ele sempre foi uma pessoa muito organizada, muito assim para frente, muito cheio de ideias, às vezes eu tenho que desacelerar ele um pouco, eu falo: "Te acalma, vamos aos poucos", porque eu sou mais assim, eu sou mais calma, como dá para ver, né, sou mais calma, pé no chão também. Por mais que eu apresente a Cristo, né, por mais que a gente apresente tudo ao Senhor, mas vamos com Sim. calma, né, e o Senhor vai sustentando, a gente também não pode, servir de qualquer jeito, de qualquer maneira, né, então tudo tem que, acredito, né, que tudo tem que perpetuar, né, às vezes a gente tem uma ideia ali, começa e depois já, né, já deixa ali na gaveta, não, vamos seguir.
Então a gente sempre teve essa construção, né, em conjunto, então ele sempre veio com as ideias, com toda a reestruturação, com todo o planejamento, e eu ali apoiando, né, que é muito importante. E quando a gente viu, né, já se envolvendo, né, na cantina, depois também com o retiro dos jovens, então começou ali pelo relatório, né, pelo relatório das inscrições que eu falo, e quando a gente viu já estava aqui também se envolvendo nos cultos, na organização do retiro, né, fazemos parte ali do grupo de comissão, então o que é uma bênção, né, a gente nunca sabe onde o Senhor vai nos colocar. Às vezes, né, a gente acha que vai ser num lugar e ele faz totalmente diferente, mas eu nunca coloquei, assim, um lugar para estar. "Ah, vou servir em tal lugar", não. Aonde o Senhor abrir as portas, né, eu vou entender que é ali que ele quer que eu esteja e a gente diz o sim, né, e o Senhor vai sustentando o caminho, né, nos dando direção, nos capacitando, mostrando nossos dons. Uhum. Então hoje eu falo também que lá na cantina, as pessoas às vezes vêm perguntar, né: "Ai, vocês trabalham com o quê? Vocês trabalham em algum restaurante, cafeteria? Ah, vocês têm o dom para abrir uma cafeteria, e tal". Eu falo: "Não, não trabalho", mas o Senhor também foi me dando, foi mostrando os meus dons, né. Ah, fazer o chocolate quente, fazer o café com leite, preparar o café, né, o Hélito lá com os meninos na parte dos salgados, né, eu já passei por ali também, mas eu falo que cada um no seu quadrado ali, né, onde sabe fazer de melhor. Mas é importante também que a gente passe ali por todos os papéis que tem ali dentro da cantina, mas o Senhor vai nos aperfeiçoando, né, naquelas áreas. E quando eu vi, eu falei: "Nossa, nem não imaginava, né, que chegaria aqui", e como o Senhor também vai me mostrando, né, essa questão de cuidar dos detalhes, né, dos detalhes, do zelo. Então é algo que também a gente carrega muito ali, nesse tempo de serviço. Que bom, né, porque, assim, é importante o envolvimento, Sim, né. Quando eu era criança, eu ouvia assim: "Crente que não trabalha dá trabalho", né. Quando existe a possibilidade do envolvimento, isso é extremamente importante. Claro, tudo tem que ter uma medida, tem que ter e é muito bom a família se envolver, né, o sim, casal se envolver. "Eu e minha casa serviremos ao Senhor". exato. Então, estar juntos ali, também é importante. E às vezes, assim, tem pessoas que: "Ah, eu não tenho tempo". Imagina, eu não quero, não tenho tempo. Mas às vezes a gente sim, as demandas são grandes, mas também dentro, às vezes a gente vê que, se perde tempo com outras coisas e deixa de, investir em questões que são importantes, porque claro, ali na cantina você está exercendo comunhão com quem está lá te ajudando, com as pessoas que estão lá consumindo, e isso acaba sendo importante. Nenhum trabalho dentro de uma igreja, ele é um trabalho que não traga algum tipo de crescimento para a gente. Claro que tem a gente vai passando, né, por coisas, vai passando por momentos. Eu lembro que quando a gente começou a igreja, eu tinha que, ter um trabalho ali, eh intenso no seguinte sentido, ver limpeza, meio que ser uma diaconisa ali ajudando, chegava as crianças: "Vamos fazer um trabalho com as crianças", sempre amei o ministério infantil, mas aí conforme a igreja vai crescendo, outras pessoas vão chegando e aí você vai para né, aí, depois eu fui ali desenvolver o trabalho com os adolescentes, aí começou o trabalho com mulheres, aconselhamentos e enfim, e é uma bênção, né, e hoje eu não consigo dar conta de tudo e nem tem como. Então, assim, eu fico, assim, tão feliz de ver Deus trazendo pessoas para somar no time, né, para somar nesse corpo e esse corpo ser um corpo que funciona. Não dá para ter um corpo cheio de braços, né, É, ter 2 braços, ok, ter
5 braços, tem algum problema aí. Ter 2 pernas, ok. Ter 3 pernas já não é uma coisa normal. Então, assim, tem momentos que a gente está lá fazendo um serviço de perna, tem momentos que a gente está fazendo serviço de braço, enfim. E aí isso vai, interagindo, a gente vai crescendo, vai trazendo oportunidade de estar com outras pessoas que talvez eu não estaria junto se não estivesse Exato. nesse ministério, né. Então isso acaba sendo muito muito importante, né, Nicole? Sim. Você falou de um ponto da questão de ter tempo, né, que às vezes a gente arruma essa desculpa, né: "Ah, não tenho tempo, não tem, né, espaço na agenda". Eu falo que foi uma coisa também que eu particularmente organizei, né, na nossa vida, a questão da agenda. Então, a gente sabe que o domingo a gente reserva para estar na casa do Senhor. A gente vai vir para a igreja né, independente, né. Lógico, tem situações de pais que trabalham, mães que podem estar trabalhando, mas na sua maioria o domingo é reservado para estar aqui com o Senhor. Então, teve situações que, claro, a gente gostaria de ter ficado em casa, dormir, né, dormir um pouquinho mais e vir só para o horário do culto, né, não vim ali para a cantina. Mas eu falo que quando a gente estabelece a prioridade, né, de estar com o Senhor, entrega ao Senhor, né, "Ó Senhor, é para o Senhor que eu estou fazendo, né, levanta as pessoas para estarem conosco, nos fortalece, né, porque estamos servindo a tua casa, né, ao teu reino". E eu digo que o Senhor dá graça, porque a gente sente o cansaço físico, mental, né, mas quando o Senhor sustenta, a gente chega ali no final do culto, no final do dia e fala: "Nossa, foi leve porque o Senhor sustentou". Uhum. Então, é uma premissa também que a gente faz, né, de entregar ao Senhor, mesmo naqueles dias que a gente passou o sábado na igreja, né, trabalhou a semana inteira, aí passou o sábado na igreja, e aí tinha o domingo aqui que ainda tinha que estar aqui de manhã cedo para preparar, as pessoas às vezes olham e falam: "Não é por nós, não é por Uhum. performance, é o Senhor mesmo que Uhum. sustenta", porque Ele tem que ser a gente tem que entregar para Ele, né. Então quando a gente entrega para Ele, que não é só uma escala, não é só ali uma agen só para cumprir a agenda, só para dar o check na agenda, não, Uhum. é para o Senhor. Ele realmente traz todo o sustento que a gente precisa para fazer, e é uma bênção. Se envolver com aquilo que importa, né. Exato. Então é diferente, né, você acaba, hã, tendo critérios diferentes e também percebendo essa, eh esse vigor, né, que Deus vai dando e você falou que torna as coisas leves, né. E é bem isso, né, é bem Exatamente. isso que acaba acontecendo com se envolver. Porque hoje a gente vê que tem muitas pessoas que não querem, elas veem, parece que como um compromisso social, chegam, o culto está começando, o culto terminou, já vão embora. Quer dizer, onde é que você está exercendo a comunhão, né? Às vezes eu falo: "Gente, fica, né, um pouquinho mais, conversa com quem você sentou do lado, pergunta o nome, né? Somos aqui somos uma família". Sim, Então é importante isso, ter esse envolvimento. E eu fico tão feliz quando eu vejo um envolvimento que começa desde cedo, ali da criança, né, vem dos pais se envolverem, sim. dos adolescentes, dos jovens, de todas as pessoas. Nós tivemos recentemente aqui a noite do pijama, que foi, gente, ai que delicinha. Eu brinquei, eu falei: "Gente, acho que eu vou dormir aí", com as cabaninhas, tudo. Então, assim, eu sei o quanto isso fica gravado na mente e no coração de uma criança, Sim. né. "Nossa, eu passei uma noite na igreja". Eu dormi na igreja. E é claro, a atividade voltada para as crianças, os adolescentes, né, quando fazem acampar dentro, os jovens e adolescentes quando vão para um acampamento para eles. O ano passado eu fui um dia no retiro dos jovens, no acampamento deles. Gente, que delícia! Eu falei: "Ai, eu não queria ir embora não, eu queria ficar aqui". Tava tão gostoso, assim,
sabe aquela turminha interagindo, não tá lá no celular o tempo todo. Sabe que a gente tira o celular. É, e tá certo fazer isso. Eu lembro que há anos, né, quando eu ainda estava com os adolescentes, eu fiz um retiro com eles e eu confisquei os celulares, só devolvi no último dia. E não tive cara feia, eu não tive ninguém respondendo, me desrespeitando. Já eu tinha falado com os pais que isso aconteceria e eu ia me comunicando com os pais, Sim. né, dizendo o que estava acontecendo, mandando fotos e tal. E deu tudo certo. Eu lembro até, teve uma vez que eu fui com um grupo de adolescentes participar de um congresso de adolescentes que era o Pavão, né, preparando o adolescente para a vida, e aí tinha uma vez por ano o Pavão. E nós fomos, né, alugamos lá um transporte e tal e fomos. Gente, na volta fomos parados. E aí entrou um policial. Na hora que o policial entrou, eu me identifiquei, eu falei assim: "Olha, eu sou responsável por esse grupo, nós estamos", acho que não foi no Pavão, foi um retiro que nós fizemos com eles. E eu falei assim: "Olha, eu sou a responsável, tá, eu estou com um grupo de adolescentes, nós somos da Igreja Cristã da Trindade e tal", enfim, me identifiquei. Aí ele falou assim: "Nossa, um grupo de adolescentes? Você é corajosa, hein?". Eu falei assim: "Você não sabe como esse grupo é, ó, nota 10". Não tive nenhum problema, ninguém desrespeitou ninguém, todo mundo obediente, sairia com eles para outros eventos, porque olha, nota 10. Ele olhou assim tão espantado para mim, né, porque adolescente aborrecente? Não, né, eu falei assim: "Puxa, olha, que turminha boa de estar junto", né, não trouxe nenhum tipo de transtorno, foram excelentes. Então, assim, é gostoso. Uma vez também me pararam com um grupo de mulheres, né? E eu estava justamente no ônibus das senhorinhas, que eu falei: não, eu vou nesse ônibus, porque se der algum problema, pararam. Calma. Aí o policial entrou também, me identifiquei e tal. Aham. Quando ele viu assim, né, falou: "Nossa", eu falei: "Pois é, a gente está indo para um retiro, né? Estamos indo ali buscar a Deus". Então, assim, é gostoso, né? Você Muito. vê que você sai ou com as crianças, ou com os adolescentes, os jovens, grupo de mulheres. Agora, né, o grupo de idoso tá tendo assim uma Sim, força aqui na igreja e está sendo assim muito bom, né? Tem o grupo de solteiros também que está verdade. se unindo e já ouvi, ainda não assisti nenhuma reunião deles, mas já ouvi assim que, nossa, que está um grupo super gostoso Que de bênção. comunhão, de interação, e que está sendo muito legal isso. Que Que bênção, né? bênção, Assim, que vai bênção. surgindo as necessidades de acolher Exato. os grupos, e isso vai sendo feito. A ação social aqui na igreja está Também. tá sendo assim exercido com maestria, está sendo uma bênção. Quando tem aí os eventos, né? Eu já participei de eventos que o Ministério de Ação Social fez para idosos. Gente, que delícia que foi! Palestras, um chá gostoso, tá ali exercendo como eu fico assim, gente, eu falo com paixão, porque eu fico assim tão grata a Deus de ver essas ações acontecendo dentro da igreja e ver pessoas fazendo. Não tem que ter a minha mão, Sim. né, eu não tenho que organizar tudo ou segurar tudo, tudo tem que ser do meu jeito, não. Então eu sou beneficiada, eu sou abençoada, porque eu falo: "Gente, que coisa gostosa, que coisa linda que foi feito", né, parabenizo quem participou da organização, e eu fico grata a Deus, eu falo: Senhor, obrigada", né, porque isso já é uma realidade possível dentro da nossa igreja. Amém, Então eu louvo ao Senhor. amém. Então, gente, participar de uma igreja, não é algo assim: "Ai, eu não quero me envolver, porque eu já me decepcionei tanto". Gente, quem nunca se decepcionou com pessoas? Não estou dizendo dentro da igreja, fora. E o fato de você ter se decepcionado, fez com que você fosse para uma ilha e vivesse isoladamente? Não. Infelizmente, tem pessoas que
enfim, às vezes trazem ali algumas questões difíceis e são pessoas difíceis, mas é uma bênção quando a gente não se deixa, generalizar: "Ah, todo mundo vai ser assim. Ah, eu já Uhum. tive uma experiência ruim com uma igreja, não quero mais igreja, não quero mais me envolver, eu vou, assisto e saio". Ser corpo não é ser assim, né. Então eu acho que as decepções, elas nos ajudam a crescer em coisas que a gente precisa perceber, enfim, ter o discernimento, mas isso não é, assim, a chancela para dizer: "Ó, nunca mais". Cuidado quando com esse "nunca mais", É. porque às vezes você pode estar se privando de relacionamentos, de estar participando de coisas que vão ser bênção na sua vida e que vão te proporcionar espaço para crescimento, para você também ser bênção na vida de outra pessoa, né, Nicole? É isso mesmo, sim, isso é muito importante. É muito importante, eu penso que é muito importante a gente ter realmente, assim, Jesus como nosso pastor, né, a Uhum. Bíblia fala, né, "O Senhor é o meu pastor". A gente colocar no nosso coração, Jesus é o pastor da minha alma, é o pastor da minha vida, olhar para Cristo, né, porque aí a gente não vai deixar essas coisas, né, na verdade o Espírito Santo não vai Uhum. deixar essas coisas, né, nos distrair, porque às vezes é distração, Uhum. né, pra gente: "Ah, não gostei de tal coisa", aí vai procurar em outra igreja. Lá você vai encontrar, às vezes, a mesma coisa, o mesmo Uhum. problema. Aí você vai pular de uma igreja para outra, e às vezes o problema tá realmente na igreja ou em você, eu já vi isso É. também, né. E aí a gente tem que deixar, né, o Senhor tratar em nós, né, essas questões e olhar realmente para Cristo como nosso pastor, né. Quando a Uhum. gente olha para ele, a gente vai primeiro ver os nossos defeitos e vai falar: "Se eu tenho os meus defeitos, né, por que que eu não vou também respeitar, né, o defeito do outro, não vou ficar apontando?". Às vezes a gente também tem que ajudá-lo também, Uhum. né, de alguma forma também, se for da vontade também do Senhor. Até porque em algum momento alguém teve paciência comigo, né. Exato. E aí como é que é eu exercer isso também com Sim, quem está começando ou já está na caminhada, né, já sim. devia estar mostrando alguns frutos, mas qual é eh, o o que Cristo quer de mim naquela situação, né. Eu acho que é um questionamento válido também, né. Sim. E Nicole, que mais, assim, você poderia dizer para quem está nos assistindo, sobre esse testemunho maravilhoso, né, de encontrar Cristo, de ter essa experiência com Cristo, de perceber as mudanças que foram acontecendo no teu lar e as mudanças que você também pôde perceber em você, né. O que mais você gostaria de estar colocando para quem está nos assistindo? Certo. Bom, eu posso contar um pouco mais, né, eu contei de como que eu cheguei até Cristo, né, como o Senhor me trouxe até Ele, através do meu marido, inicialmente, fazendo todo o processo de transformação nele, depois eu fui vendo, né, no meu casamento, mas teve o período ali que o Senhor precisou me pegar, né, eu falo Hum. que precisou me catar ali, catar meu coração, as minhas raízes, né, para eu realmente entender ainda mais o propósito, né, dele ter me alcançado. Então, como eu falei, né, a minha família mora toda em Belém, eu cresci numa família, né, num ambiente familiar não muito estruturado, disfuncional, meus pais, assim, era um lar muito bom financeiramente, nunca me faltou nada, sempre estudei nos melhores colégios, sempre tive ali, né, tudo do bom e do melhor, vamos dizer assim. Mas, tinha uma questão emocional, né, que falhava dentro do meu ambiente familiar. Então, só para também resumir, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas a minha família, né, eu sou de uma família onde eu sou adotada, né, eu tenho sou eu e mais 3 irmãos, eu sou adotada, e cresci com essa família que me adotou, e ainda quando criança eu descobri que eu era adotada. Saiu lá os ruídos, né, e eu soube, né, que eu era adotada e
né, cresci com essa questão, né, de ser adotada, mas por quê? E por que que a minha mãe biológica, né, não ficou comigo? Até porque no meu lar, ali com a minha família adotiva, a minha mãe materna era muito ausente nessa questão emocional. Então, eu não recebia amor, não recebia, assim, carinho, afeto, proximidade. A gente não tinha um relacionamento, assim, de mãe e filha, de amizade, melhores amigas. Não existia, né, com essa minha mãe adotiva. O meu pai, ele era ausente, assim, fisicamente, mas quando ele estava presente, ele entregava essa parte emocional. Então, com ele eu sentia amor, sentia carinho, ele conversava, ele ensinava, ele realmente exercia ali, esse papel de pai, né, nessa parte emocional. E, cresci nesse contexto, mas chegou uma fase, né, quando eu cheguei ali na adolescência, meus pais se separaram, e quando meus pais se separaram, eu fui morar com meu pai. Só que também não ficou muito tempo, então eu cresci, assim, na minha adolescência, muito trocando, assim, passando por várias famílias. Morei com meu pai, depois fui morar com meu irmão, eu fui morar com minha tia, eu fui morar com a minha irmã. Isso até os meus 17 anos, dos 12 então aos 17, nesse contexto. E, a minha mãe adotiva, chegou um momento que ela não quis ficar comigo, ela queria que eu fosse morar com meu pai, e aí por isso que eu fui, né, morando aí em casa diferente. E aí aos 17 anos, meu pai morava aqui em São Paulo, e ele decidiu, aí eu precisava também concluir o colegial, né, ensino médio, eu concluí lá em Belém, e quando eu concluí, meu pai falou: "Ó, agora vem morar aqui comigo, né, para você continuar os seus estudos aqui, estudar para o vestibular, fazer aqui uma faculdade aqui em São Paulo". Vim morar com ele, achei uau, o máximo, "Ai, vou para os braços do meu pai e vai ser tudo maravilhoso", aquela expectativa. Mas vim e quando eu fiz 18 anos, eu já queria aquela independência, né, que a gente acha que vai ser tudo maravilhoso, né. Alcancei os 18 anos, vou fazer tudo, né, vou começar a trabalhar, vou estudar, vou pagar minhas contas. E e aí, nesse ano, quando eu estava aqui em São Paulo, vim, fiz os 18 anos e já fui ali procurar emprego, já comecei a fazer uma faculdade técnica de nutrição, fui dando ali meu rumo, diferente do que meu pai planejava para mim. Nesse período que eu morei com meu pai, a gente teve um desentendimento. E aí, quando a gente teve esse desentendimento, ele não queria mais que eu morasse com ele, queria que eu voltasse para Belém. E eu não queria voltar. Eu já tinha 18 anos, eu falei: "Não, não vou voltar", né, saí de casa, fui morar com uma amiga que eu conheci no período que eu fiz um cursinho aqui em São Paulo, e fui morar com ela. Então, eu tenho, assim, uma vida, né, que eu resumi bastante em questão de rejeição, porque eu me sentia rejeitada pela minha mãe materna de alguma forma, né, dela não me tratar, né, como filha dela, assim, da minha mãe adotiva, né, a que me adotou. E depois, né, eu olhava para o meu pai nunca vai me abandonar, meu pai, né, vai me trazer para morar com ele, e nesse primeiro momento surgiu uma questão de abandono, porque ele literalmente, assim, imagina uma moça de 18 anos em São Paulo sozinha. Hoje eu paro para refletir, né, sem família, família longe, né, você tá ali com pessoas você, né, criei uma confiança numa amiga, mas vai que poderia acontecer outra coisa. Graças a Deus, né, hoje eu consigo ver, situações que aconteceram, assim, eu falei: "Nossa, realmente foi o Senhor, né, que me livrou, assim, de possíveis acontecimentos, né, de maldade, de desviar um caminho, assim, para as drogas mesmo, pra questão de ir para as drogas, né, para fazer coisas erradas. Então, foi o Senhor realmente que me tirou, me desviou, porque oportunidades tiveram, né, mas eu não fui por esse caminho. Então, me senti abandonada nesse primeiro momento ali pelo meu pai, aí a gente, né, se afastou, aí cria-se, né, dentro de nós, uma questão de mágoa, uma questão eu não diria raiva, assim, do meu pai, mas acho que mágoa, tristeza eu tinha. E às vezes
eu particularmente, quando sinto mágoa, tristeza, eu prefiro me afastar, sabe. Se a pessoa me procurar, talvez, né, eu converso e tal. E enfim, a gente se afastou, aí teve um período que eu voltei, ah, ele pediu pra eu voltar a morar com ele, depois de quase 1 ano depois, ele pediu pra eu voltar a morar com ele, fui morar com ele novamente. Aí, novamente ele me abandonou. E aí foi uma outra, né, aí quando, né, ele teve essa segunda situação, né, que ele fez uma viagem, não voltou mais, eu precisei deixar ali o apartamento onde a gente morava, e aquela correria, né, de mudança e tudo mais. Aí novamente é aquela situação de se sentir, né, novamente sozinha, abandonada. Então eu cresci com esse, né, fui crescendo, fui amadurecendo e essas questões ficaram ali guardadas, né. Essa questão do meu pai, da minha mãe adotiva, eu realmente, não falava assim mesmo com ela, por fechamento dela também, né, ela se fechou mesmo para uma relação comigo, e eu fui seguindo também a minha vida. E aí com o meu pai, depois desse segundo abandono, que aí eu fui, me mudei, fui morar com uma outra amiga, e aí foi nesse período aí também que eu conheci o Wellington, e a gente, né, namorou, ficamos juntos. O Hélio também tem uma vida bem parecida, então eu digo que o Senhor também, ele une, né, com propósitos, né, ele tinha uma cabeça, assim, bem madura, uma mentalidade muito para frente, assim, de responsabilidade mesmo, né. Então quando eu conheci ele não era, assim, um rapaz, assim, só para namorar. Não, era porque ele realmente queria um compromisso, né, comigo, e eu digo, assim, que ele foi o meu protetor mesmo, né, ele realmente ele era e é aquele homem que realmente protege, porque, né, ele poderia também usar para outras, né, para outras formas o meu contexto, mas não, ele realmente me abraçou, me protegeu, e nele ali também eu encontrei, né, esse amor. Mas quando eu tive, assim, um encontro mesmo com o Senhor, com Cristo, com Jesus, eu vi que era a área que ele queria tratar em mim, essa ausência, né, de paternidade, né, de maternidade, de falta de amor, de falta de, né, de relacionamento, de abandono, ele queria tratar essas coisas em mim. E eu lembro que foi num retiro de mulheres, em 2023, né, foi o primeiro retiro que eu fui aqui de mulheres, que o tema era, até anotei aqui no meu caderno para não esquecer, mas era acho que buscando uma vida com propósito. É, vivendo uma vida com propósito. Em 2023 a gente teve esse tema, né, no retiro, e eu lembro que em uma das ministrações ali da Nina, ela abriu ali sobre perdão, sobre falar de perdão, sobre falar dessa questão de paternidade, né, de falta de amor, né, e toda vez que vinha uma ministração voltada a esse tema, eu me derramava de lágrimas, chorava, chorava, chorava muito. Mas quando ela ministrou sobre isso, e o tema era propósito, eu falava: "Como que eu posso buscar um propósito, se eu tô ainda cheia de traumas aqui dentro, né, cheia de feridas, né, que que ainda não foram, né, curadas pelo Senhor". E aí foi onde o Senhor me mostrou, né, que eu precisava primeiro, né, perdoar quem tinha que ser perdoado, curar e olhar para o Senhor como para Deus, né, como meu pai. Então hoje quando eu falo, assim, sobre Deus, eu olho muito ele como meu pai primeiro, um pai realmente que, me ama, né, que cuida de mim, que é bondoso, que me sustenta, que me dá graça, que me dá força, que me capacita, que me dá sabedoria, que me dá discernimento. Um pai que realmente, quando eu tô no meu secreto, né, eu vou até me emocionar, mas que quando eu tô no meu secreto, é o abraço dele que vem. Uhum. Entendeu? Porque eu até falo, eu acho que ano passado eu comentei, assim, no discipulado ali com as meninas do grupo da Carol, né. Falou: "O meu medo é o Senhor me abandonar, mas é mais fácil". Aí elas falaram: "Mas é mais fácil você abandonar ele, né, o Senhor não vai nos abandonar", né. Mas uma vez eu falei para o Senhor: "Eu creio e acredito que o Senhor nunca vai me abandonar". Então, quando eu passei a ter esse entendimento, né, que realmente o Senhor alcançou meu coração dessa forma, aí sim, eu pude perdoar o meu pai,
né, pude perdoar a minha mãe biológica, porque a minha mãe biológica, eu conheço ela, eu sei quem ela é. Desde criança, eu já sabia, desde quando eu soube que era adotada, eu já sabia quem era a minha mãe, porque ela estava dentro de casa com a gente, ela cuidava da gente, dos filhos. E e e e cresci, né, querendo saber por que que ela não ficava ali por que que ela não tinha ficado comigo. E eu ainda cresci sabendo que ela teve um outro filho, ficou com outro filho, então a gente cresce com essas dúvidas, né, por que eu não, né. Então, aí foi mais ali um alimento, né, para o sentimento ali de rejeição. Mas quando o Senhor me alcançou, o primeiro perdão que eu precisei liberar foi para ela. Então eu mandei uma mensagem para ela lá no Facebook, procurei ela no Facebook, mandei uma mensagem, falei: "Olha", ela nem tinha me pedido perdão, mas eu liberei para o Senhor, né, que eu acho que é o mais importante. Eu falei: "Ó, te perdoo, não tenho mágoa, né, o que passou, passou, e que Deus te abençoe, abençoe sua vida e tudo mais". Uma mensagem assim, para ela, de coração mesmo. Parece simples, mas foi de coração e foi a forma como o Senhor me conduziu a escrever para ela. E ela respondeu, falou que a gente poderia conversar tudo mais, enfim. Mas estava liberado o perdão e a partir daí eu realmente pude, abrir ainda mais o meu coração, as minhas raízes, né, para o Senhor curar, para o Senhor tratar e para restaurar e para realmente, encontrar o propósito, né, porque às vezes a gente fica atrás do propósito e qual é o propósito, qual é o propósito? E às vezes às vezes não, acho que a maioria das vezes o propósito está na tua vida, né, tá no que o Senhor escreveu da tua vida. Em qual área, né, você foi restaurada pelo Senhor para cumprir o teu propósito. Então eu creio que, pessoas podem ser alcançadas, né, através do meu testemunho, né, que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que escreveu a minha história, não fui eu que escrevi, né, então hoje eu não questiono mais a minha história é essa, e até a palavra abandono e rejeição para mim era algo forte. E aí uma vez o Aito falou: "Ah, você com uma história de, né, 3 abandonos", e quando ele falou isso, né, "Você foi abandonada 3 vezes", eu falei: "Nossa, uau, é realmente, né, fui abandonada, e pra que eu vou esconder isso? Né, pra que eu vou deixar oculto ali, que eu fui abandonada 3 vezes? Não, né, porque o Senhor não me abandonou, Ele esteve comigo, né, em todo o tempo, e hoje eu consigo enxergar isso, né, depois que o Senhor me curou, me restaurou, eu eu vejo que Ele realmente é Ele quem faz, a gente só precisa realmente se submeter ao Espírito Santo, né, porque se a gente não se submete, se a gente fica só questionando, se a gente fica só alimentando aquela dorzinha lá, né, aquele problema, o Senhor não vai fazer nada, né, com isso. Mas quando a gente realmente deixa para ele tratar, ele cura, ele restaura e ressignifica tudo isso. E faz você ter clareza, né, porque hoje eu consigo ter clareza, né, da minha história, né, de como que foi. E foi muito e o encontro com o Senhor, quando o Senhor fez, né, essa obra na minha vida, foi em 2024. 2023, eu tive ali né, o entendimento que eu tinha que liberar o perdão, e ali foi realmente, vamos dizer assim, o start, né, o início para outras áreas que ele ia também tratar. E aí quando, já ali em 2023, reconheci ele como pai, como meu Deus pai e tudo, em 2024 eu já fui me aproximando mais do meu pai, assim, questão de mandava mensagem, quando eu ia não, acho que eu não fui em Belém em 2024, depois da pandemia, eu não fui em Belém, mas eu mandava mensagem, às vezes ligava para ele, e tal, mensagem do Dia dos Pais, né, de aniversário, mandava ali para ele. E final de 2024, não, 2024, não, 2023 mesmo. 2024, agora eu até me confundi, desculpa. Mas em 2024, o meu pai, ele ficou doente, né, nós descobrimos que ele estava com câncer, e foi tudo muito rápido.
Então, na verdade, 2023 eu já voltei a falar com ele, depois que, né, o senhor, né, me deu ali toda a direção, todo o entendimento. Eu voltei a falar com ele quando a gente descobriu que ele estava com um diagnóstico de câncer. Para mim foi muito forte isso, muito, muito forte. E o que eu podia fazer era orar por ele, orar pela vida dele, orar pela cura. O Senhor não curou, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né. E pude visitá-lo antes dele vir a falecer, uma semana antes dele vir a falecer, nós fomos visitá-lo, e eu senti uma paz quando eu vi ele, né, eu senti uma paz, assim, de eu estar ali como filha, não como uma obrigação de fazer uma visita para ele por conta da enfermidade, mas de estar ali com ele como filha, realmente para abraçá-lo, para conversar com ele, e até o último minuto que eu estive ali presente com ele. Meu pai, ele sempre estudou muito, sempre gostou muito de ler, muito, 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 e até o último minuto ele estava ali me instruindo a continuar estudando, a buscar, a se atualizar. E ele ainda deixou a mensagem, né, para eu continuar com a minha fé. Então entra também a questão familiar, né, o meu pai reconheceu o caminho que eu segui, né, ele reconheceu, ele viu, é como se eu estivesse quebrando um ciclo, né, das minhas gerações, dos meus irmãos, né. E o meu pai, ele viu, eu não falei nada, não precisei falar, mas ele viu através da minha vida, né, de eu estar ali com ele. Ele falou: "Continua, né, com a sua fé, né, você tá no caminho certo, é isso mesmo". E para o meu marido também, ele deu ali a mensagem para ele continuar cuidando de mim e tudo mais. E foi assim que o Senhor fez. Eu falo que foi perfeito, porque se eu não tivesse deixado o Senhor me encontrar como um pai, eu não sei como teria sido isso, né. Essa questão do meu pai do período que ele ficou doente, eu não sei qual seria ali o contexto, né, toda essa situação. Mas Deus faz do jeito certo, o plano dele é muito melhor do que o nosso, ele sabe de todas as coisas, e é isso, sim, Uau! é tudo isso. Eu aqui te ouvindo, né, eu fico assim, tão maravilhada como Deus, ele pega qualquer história, ele não desperdiça o sofrimento, mas ele ressignifica e nos liberta de amarras. A gente não pode entrar numa máquina e voltar no tempo e viver diferente, mas, nenhuma história ela é desperdiçada diante de Deus, né. Então eu fico, assim, emocionada de ver como Deus ele cuidou e cuida, e ele jamais abandona. Tem até um versículo, deixa eu ler aqui, que tá, abri aqui o meu aplicativo, em Hebreus, deixa eu abrir aqui em Hebreus 13:5. Eh, a parte final do versículo diz assim: "Porque Deus disse: 'Não o deixarei, jamais o abandonarei'". Gente, isso é Deus falando, É, que Ele nunca nos deixará e jamais nos abandonará. Olha que palavra forte, porque assim, não tem nada que a gente possa fazer para Deus olhar e falar: "Uau, olha você, como é que eu não te vi, não te enxerguei, você". Nada do que a gente possa fazer, gente, por mais qualidade que a gente tenha, vai impressionar Deus, porque não é pela performance. Deus nos ama
do jeito que somos, e ele quando, vem habitar em nós, ele vai trabalhando, né, as nossas feridas, Sim, as nossas, eh ele vai ajudando a ressignificar a vida, a uhum. ressignificar sofrimento, a gente não pode apagar o que aconteceu, mas a Não, gente pode se libertar daquilo que nos aprisiona do que aconteceu, sim. né, e isso é algo maravilhoso. Então, assim, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É ele Amém. falando, né, então, assim, ele não é mais fácil, né, alguém abandonar a Deus do que Deus abandonar a pessoa. Mesmo quando a gente ouve o não de Deus. Sim, Porque tem pessoas que se Deus me amasse, ele não ia permitir eu viver isso, não teria permitido ter acontecido isso. Mas quem disse, né, que foi uma permissão de Deus? Mas Deus, ele vê esse sofrimento e ele ajuda na cicatrização, porque ele tem o bálsamo, né, que ajuda a cicatrizar, e ele ajuda a gente a ressignificar aquilo. sim, Então, assim, é tão importante, né, Nicole, ver Deus como Pai, como é importante. Mesmo que a gente tenha tido um pai, mesmo que assim, ver Deus como Pai é ver um Pai perfeito. E aí poder ser chamada filha desse Pai é assim de uma aceitação, né, de um amor tão grande, porque todo mundo fala: "Ah, eu sou filho de Deus". Não, você só se torna filho de Deus quando você tem um encontro de salvação com Cristo. Aí você passa a ter o direito de ser filho ou filha de Deus, né, porque tem gente que fala: "Ah, eu sou filho de Deus". Deus é pai, sim, ele é pai, mas ele é pai daqueles que o aceitam, sim, né, porque você tem um relacionamento de conveniência, quando eu quero Deus, é uma coisa, quando você de fato vive esse relacionamento, é outra coisa, né. Então, assim, eu louvo a Deus, né, por ele, ter cicatrizado essa ferida e ter, te ajudado a ressignificar e se libertar de amarras que te aprisionariam a um passado, né. sim. Então isso é uma bênção, É uma né, benção é para uma honra e glória do bênção, é um Senhor. privilégio. Como Deus ele ressignifica. Eu não sei qual foi a sua história ou qual é a sua história, mas Deus sabe. Deus pode ressignificar o sofrimento pelo qual talvez você tenha passado, por mais injusto que tenha sido, e enfim, mas Ele pode ressignificar isso e te libertar das amarras que te aprisionam a isso e te impede o caminhar. Isso Deus pode fazer, com certeza. E eu creio pela fé, Ele fez isso na minha história, Ele fez isso na história da Nicole, Ele faz isso na história de qualquer pessoa que se volte para Ele, e caminhe com Ele e entenda esse, essa filiação, né, porque nós somos filhos por adoção de Deus. E aí quando isso acontece, é algo maravilhoso. A gente se relacionar como Deus Pai. E um pai que é presente, um pai que nos entende, um pai que caminha com a gente e que diz: "Olha, eu não te deixarei nem te abandonarei", né. Que coisa Amém. linda, né, que coisa preciosa. Então, assim, que você possa se render a esse pai que é presente, esse pai que já tomou uma decisão, inclusive, ele já decidiu que ele quer caminhar com você, agora você precisa decidir se você quer caminhar com ele. Né, porque também é uma decisão que envolve a sua escolha. Ele já fez a escolha dele. Agora qual que é a sua escolha em relação a isso? Então, Deus, ele é presente nas nossas vidas. "Ah, mas se ele fosse presente, ele não deixaria acontecer o que aconteceu", né. Mas o que aconteceu te feriu, feriu mais a Deus, né. Porque ele não é insensível, ele não é um Deus sádico que, se satisfaz de ver o sofrimento das pessoas, não é. Mas ele já tomou uma decisão, ele quer caminhar com você agora,
resta você tomar uma decisão, se você quer ou se você não quer. Ele te deu a liberdade de escolha, né? Querer e não querer. Querer vai implicar condições, não querer também vai implicar condições, né? Então, nós não estamos isentos daquilo que escolhemos. Que Deus possa falar profundamente ao teu coração. Continuar falando, porque certamente Deus tem usado situações, pessoas, está usando hoje esse podcast para falar ao teu coração através do testemunho da Nicole. E que você possa entender isso como um abraço de Deus, a extensão do braço de Deus para te abraçar. Aí no seu sofrimento, a tudo que aconteceu com você e começar uma nova jornada, né? Começar uma história de ressignificação, uma história de uma caminhada diferente, de uma estrada diferente. Então isso é algo que é possível. Eu não posso transformar a vida, gente. Nem a minha vida eu tenho condições de transformá-la, mas em Cristo isso é possível. Isso é viável. Então, que este podcast possa ter te ajudado, ter falado aí no teu coração e que uma mudança possa acontecer na tua história, né? Uma mudança para a vida eterna, porque com Cristo a gente tem a certeza de uma vida eterna. A vida não se resume só naquilo que vivemos aqui, porém a gente tem que fazer uma escolha da vida eterna é nessa vida. Se a gente quer uma eternidade ao lado de Deus ou uma eternidade sem Deus. Então, aí são escolhas conscientes. Amém? Amém. Nicole, minha linda, eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigada pela tua coragem de vir partilhar. Eu não conhecia essa parte do teu testemunho. Obrigada por partilhar. Que Deus continue te abençoando, Amém. te capacitando, usando a tua vida, porque eu sei que Ele já usa e continue usando cada vez mais. Que Deus abençoe você, o Hélito, o lar de vocês, com todas as bênçãos que Ele tem para vocês em todas as áreas da vida de vocês e que cada vez mais vocês possam ser esse testemunho de transformação daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Obrigada por estar aqui, por compartilhar conosco esse testemunho tão lindo. Amém, sim, eu que agradeço. Acredito que tudo tem um tempo certo, né? O Senhor vai preparando, vai lapidando, vai colocando as coisas no lugar e aí tem um momento certo para a gente, né, testemunhar. Amém. Amém. Que pessoas, vidas possam ser alcançadas, né? Que as pessoas possam ressignificar, né, suas histórias. Eu vejo que muitas vezes temos muitas pessoas, né, na igreja, mas com as suas dores, né, do passado. E eu falo, que Jesus é esse que não cura essa dor, né? Jesus cura toda dor, né? Independente do que você passou, né? A minha história é a minha história, né? E cada um tem a sua. Eu não posso querer comparar a minha história com a história do outro, mas o Senhor tem uma história única para cada um e quer ressignificar e quer que a sua história seja usada para a honra e glória dele. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, né? Usa esse testemunho maravilhoso para alcançar outras pessoas. E não se esqueça que sempre tem um conteúdo novo aqui no Aprendendo com Elas, mas também já tem muito conteúdo gravado que você pode se beneficiar. Então, fica com a gente, tá? Nos acompanhe no Aprendendo com Elas. Deus abençoe sua vida.